TV Artilheiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Ceará conseguiu uma excelente vitória, importantíssima vitória. E o Thiago Alves comentou que depois que o time fizer um gol, pode ter mais ambição ainda para buscar o segundo. Você acha que a parte física está pesando um pouquinho? Ou foi o Paraná que foi para cima? Como é que você viu isso? Eu acho que é notório, né, Tro? Nesses últimos jogos aí, quando acavalou, né, os jogos, ficou quarta, domingo, eu não tive mais a semana para trabalhar. O time está sentindo bastante, principalmente na segunda parte dos jogos, né? Principalmente a nossa parte ofensiva, né? Nós temos muita dificuldade ofensiva durante todo o campeonato, né? Se você olhar bem, o nosso ataque é o segundo pior da competição. Mesmo a gente fazendo uma campanha de quinto lugar no retorno, e sétimo pós-Copa, nós não conseguimos melhorar muito o nosso índice, né? Pós-Copa, o nosso ataque é o 11º, 12º, né? E principalmente nesses últimos 5 jogos, nós temos 4 jogos, né? Nós temos pouca força ofensiva, né? E sistema ofensivo, né? Tem criado até algumas situações, mas a gente tem aproveitado pouco e isso vai complicando o jogo, né? Porque vai dando vida para o adversário. Hoje o Paraná, no primeiro tempo foi nosso, a gente dominou totalmente, né? Fizemos o gol, poderíamos ter feito mais, mas no segundo tempo a gente foi cansando lá pelos 15, 20, né? E aí sentimos um pouco, o Paraná obviamente sem muito compromisso na competição, perdendo o jogo, se soltou, né? Dado foi colocando atacantes, meninos, né? Um de 19, outro de 18, né? É complicado, né? Claro que eles não têm a experiência, mas como eles não têm muito comprometimento, né, com a competição, fica fácil para eles, né? Eles vão sem peso, sem muita cobrança, e isso nos atrapalhou um pouco, apesar de a gente ter permitido pouco para eles, né? No final teve ali o lance, né, que duvidoso e tal, mas por um detalhe a gente podia estar se complicando na partida, né? Por não ter ampliado, por não ter tido essa ambição, entre aspas, que o Thiago falou, de ter aberto uma vantagem um pouco mais confortável, né? Mas não abrimos porque não conseguimos, né? Segundo tempo, principalmente, fomos pouco, as poucas que tivemos também não fomos efetivos, né? Controlamos mais o jogo depois dos 28, 30, né? Seguramos mais a bola, não agredimos tanto. Mas você falou, a vitória é muito mais importante que qualquer coisa nesse momento da competição e agora é descansar muito, que amanhã já viajamos, né? Tá uma loucura esse final. A competição é do ano todo, aí quando chega no momento decisivo, o pessoal que organiza a competição não deixa a gente trabalhar, né? Você só recupera e vai, e essa semana que eu perdi me faz muita falta, né? Quando você tem um pouquinho menos de recurso, menos plantel, você procura equilibrar durante a semana, né? Na proposta de trabalho, na metodologia, na carga, na dosagem da carga de trabalho, né? E isso não tá mais, a gente não está mais conseguindo fazer, né? E aí emparelha muito, né? E aí fica muito também na qualidade, né, e no poder de decisão do jogador, né? Porque você não consegue treinar, você não consegue preparar para o jogo, você não consegue trabalhar detalhes da sua equipe, do adversário. É muito mais em conversa e vídeo, e nessa altura do campeonato também é complicado você dar muitas informações, né, Trovão? Os caras já estão bem desgastados, né? São muitas competições no ano, tem alguns jogadores que já têm umas circunstâncias, né, de saída, né? Alguns querem permanecer, então tem que ter muita calma nesse momento, né? Muita tranquilidade para nessas últimas 2 rodadas a gente conseguir o nosso objetivo. Você hoje sai mais certo do que em qualquer outro momento da competição de que o Ceará fica na Série A, pela pontuação que tem, pelo cenário que se desenha? Certo é difícil, né, Trovão? Certo é só quando está consumado, né, o trabalho, né? A gente tem bastante experiência, você também, né, de quantas vezes a gente já viu reviravoltas, né? Nós mesmos fomos protagonistas de uma reviravolta aqui em 2015 de 98% de chance de, né? E a gente foi lá e buscou, né? Imagina aqueles que caíram, principalmente o Macaé, né? Jamais esperava que havia aquela recuperação. Então a gente tem muita experiência, ainda mais nessa zona de baixo da tabela, né? Então nós temos que fazer terminar o serviço, né? Conquistar matematicamente, né, a nossa permanência, e ainda não conquistamos, ainda falta, né? 2 rodadas, né? O Chapecoense ganhou, veio para 40 pontos, né? Trancou o Sport, mas ainda faltam 2 rodadas, então tem muita água ainda para passar debaixo da ponte e vamos nos mobilizarmos para fazer um bom jogo lá contra o Atlético, né? A diretoria está fazendo um trabalho de classe A, né? Nos propiciando que a gente vá amanhã num horário dentro das circunstâncias melhor, né? Porque imagina, nós jogamos... Poxa, a gente jogou segunda, jogamos quinta, vamos viajar sexta, vamos jogar domingo, já vamos voltar e vamos ter uma semana, né? Mas já víamos lá do Bahia também, já víamos do jogo contra o Inter aqui.
Então, parabenizar a diretoria do Ceará que está nos dando todas as condições, né? Não só fretando o avião, mas nos dando estrutura fora de casa, né? Viajando com 23, 24 jogadores, alimentação show de bola, estadia nos hotéis com 2, 3 dias de antecedência, ficamos a semana toda lá, salário em dia, né? Bichinho sempre pago, né? Religiosamente, isso é muito importante. Então a diretoria do Ceará está fazendo um papel bem legal também, está nos dando esse suporte. E o torcedor hoje foi fundamental, né? 48 mil pessoas hoje, quando não deu mais, né? Quando a gente arriou um pouco, o torcedor veio, apoiou, fez a festa e foi fundamental hoje, né? Na nossa vitória. Parabenizar o torcedor do Ceará, agradecer pelo apoio e vamos continuar nessa corrente positiva, né? Vamos ver domingo e depois no domingo aqui, todo mundo de novo aqui contra o Vasco, né? Para a grande decisão na última rodada. Lisca, parabéns pela vitória. Obrigado. Você teve hoje 2 volantes que jogaram muito, o Edinho e o Juninho, né? Uma composição de meio de campo já diferente em relação ao último jogo. Ajudou ali até na saída de bola, fazendo aquela saída. O Juninho é um belo jogador, né? A torcida do Ceará pegava um pouco no pé dele aqui, a imprensa também, né, cara? Mas eu acho que vocês precisam rever esse conceito, cara, porque esse cara aí, ele é ótimo, né, cara? Porque ele tem todos os recursos, né? Ele tem todos os recursos, ele bate muito bem na bola, ele tem força, ele tem técnica, né? Ele se posiciona muito bem, ele faz as duas funções, tanto a primeira como a segunda. Comigo ele já jogou até na segunda linha, no Macaé ele fazia isso naquele ano de 2015. Então o Juninho é um cara que eu tenho prazer de trabalhar, porque tu tem que ver o que é o profissionalismo desse menino. Pensa num profissional na concepção da palavra, Juninho. Olha que eu sou treinador há 28 anos, esse cara aí merece, parabéns Juninho, realmente, tu tem razão, ele fez um grande jogo. E o Edinho também foi bem, né? O Edinho é diferente, né? Um cara mais de sustentação, né? Que fica ali mais fazendo trabalho sujo, né? Mas pode evoluir, pode evoluir. E no próximo jogo você tem a volta do Richard. Como é que você tá pensando na composição? Coisa boa, né, cara? Poder ter essas 3 opções. Daqui a pouco até os 3 podem jogar junto em algumas circunstâncias, né? Como a gente já te falei aqui, o Juninho pode jogar mais à frente. Mas agora o Richarlison volta também, um jogador muito importante para nós, né? Ele e o Juninho fizeram um grande jogo, né? Na última partida, né? Nosso empate contra o Fluminense. E vamos analisar, cara. Vai viajar os 3, nós vamos ver quem que vai estar em melhor condição, né? Amanhã ainda nós só recuperamos, sábado não vamos fazer nada e domingo vamos jogar. Então vai ser muito na conversa, analisar também o time do Atlético, né? Que vai entrar em campo. É uma incógnita, né? Porque eles têm um jogo da decisão na quarta-feira contra o Fluminense e o Thiago já vem, né? Usando mesclado, bota um pouco. Eles têm muitas pretensões ainda no Brasileiro, que estão brigando ainda pela vaga da pré-Libertadores. Então ainda é muito cedo, mas vamos analisar, mas com certeza o Richarlison volta, isso é certo, né? Porque está mais descansado que os outros 2, né? Apesar do Edinho também lá no Rio não ter jogado, né? O mais desgastado é o Juninho, mas como o Juninho é um profissional na concepção da palavra, a recuperação dele é muito rápido, o estado físico dele, anímico, é muito bom, né? E talvez seja um dos melhores preparos do nosso time, né? Uma das melhores condições físicas, musculares. Então vamos ver se... Vamos tomar essa decisão com calma a partir de amanhã. Agora, como você falou, o tempo também é curto e você acabou perdendo o Cálice, né? Terceiro amarelo. Você já está pensando em ter usado o Azevedo mais por ali, mas o Cardona também entrou bem hoje, né? O Cardona é mais pra frente, né? Quando a gente precisa propor mais o jogo, né? Não é um jogo de tanta transição. O Cardona é um jogador mais técnico, a gente usa ele mais em casa, né? E o Felipe a gente usa mais para também fazer os trabalhos sujos, né? De descer com o lateral, fazer recomposição, puxar contra-ataque. Tu pode ver que o Cardona, quando ele entrou lá em Recife, ele teve uma bola que ele tomou, ele disputou, ele largou a bola defensiva e a gente quase tomou o gol do Gabriel. Tá? E aqui contra o Inter, você lembra, na última bola do jogo, foi uma jogada do Edenilson com o Rossi, que ele também parou pedindo impedimento, então ele não está acostumado, né? Ele vem de uma escola diferente, da escola colombiana, e a posição do Cardoso é do meio para frente, né? Ele não trabalha muito em recomposição e marcação. Então eu tenho um pouco de dificuldade para botar ele nesse momento, porque o nosso padrão é de muita marcação, né? De muita transição. Então eu uso ele mais nos jogos em casa, quando a gente precisa propor mais o jogo, ter mais a bola, ser um pouco mais assertivo. Mas você trouxe também o Wesley pro jogo de hoje, né? Você trouxe ele mais para ir se ambientando mesmo? Não. Porque você tinha uma ideia. Em que circunstância você usaria ele? Se a gente tivesse empatando ou perdendo. Se a gente tivesse empatando ou perdendo. Pelo menos 20, 25 minutos foi o que passaram para mim, né? E eu sou fã do Wesley, eu falei para vocês desde que eu cheguei aqui. É uma pena que eu não pude trabalhar com ele esse ano, porque quando o Ceará me convidou e eu pensando em casa, meu time era todo em volta do Wesley. Porque eu já trabalhei com ele em 2015, né? E eu acho esse cara diferenciado, né? No primeiro jogo que eu cheguei no Botafogo, o Wesley não estava à disposição, eu estava jantando e chegou a notícia da lesão dele, e que ele ficaria 5 meses fora. Então já comecei bem no Ceará, né? Com 3 pontos e com o meu melhor jogador fora por 5 meses. Tu imagina como é que eu estava no Rio de Janeiro quando eu recebi essa notícia, né? Mas o Wesley é um cara que eu tenho muita confiança, eu adoro o futebol dele.
E ele já pode, pelo menos, nos ajudar, né, numa circunstância, mas como a gente estava ganhando o jogo, né, e o time estava mais sustentando, aí não vou sacrificar ele nesse serviço mais sujo, né, mas ele é um cara que, para lá, pro Paraná e pro último jogo contra o Vasco, está nos nossos planos, não para começar o jogo, mas para ser uma opção, principalmente se a gente precisar mais na parte ofensiva. Você falou do Wesley, você acha que a característica dele é o que mais se assemelha do Quixadá? Desde que saiu, você tem procurado... Mas o Ricardinho fez um bom primeiro tempo hoje, né? Participou da jogada, tem ajudado, né? Mas o Wesley é um pouco diferente do Quixadá, né? O Wesley é mais cerebral, né? É um cara que joga mais, que pifa mais os companheiros, que tem um arremate mais qualificado, né? O Quixadá é o mestre dos dribles, né? Vamos dizer assim, né? E de transições, né? É um cara muito assertivo na transição, de puxar o nosso time, de agredir, de ser agressivo, de fazer crescer o Arthur e o Leandro. Pode ver, desde que o Quixadá saiu, o Leandro e o Arthur sentiram muito. Sentiram muito, né? Eles não estão conseguindo fazer os gols, né, que eles estavam fazendo. E isso veio muita falta do Quixadá, porque o Quixadá driblava 1, 2, abria tudo, né? Aí tinha que vir cobertura, sair a marcação e ele pifava os caras, né? Então são jogadores diferentes, né? Mas é uma função a mesma, mas com características diferentes, né? Vamos dizer assim. Mas é o jogador que seria a chave do meu time, né? Então, já te respondi anteriormente, né? Quixadá um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, mais driblador, e o Wesley mais cerebral. Só para terminar, Alice, contra o Botafogo, naquela ocasião com o Arthur, que perdeu o pênalti, você falou que sempre entra na partida com o batedor... Isso aí. Hoje foi dessa forma também? Foi, sim. Viu que quando aconteceu o pênalti, o Juninho já se encaminhou para já pegou a bola... A gente treina sempre, né? Pós-jogo, eu tenho 2 auxiliares que estão ali, o Marcelo e o Márcio, né? E a gente sempre complementa com pênaltis, né? 3 para cada um, 2 para cada um. Nós temos vários jogadores que batem quase que diariamente, que é o Pedro Ken, que hoje é o nosso batedor oficial, mas está no momento na reserva. Que o Pedro é muito assertivo, ele dificilmente erra no treino, não erra. Né? Depois nós temos ali, né, que bate muito bem também o Richardson, né, que eu trouxe ele para bater depois da perda do pênalti do Arthur. E o Richardson também é muito assertivo, né? O Thiago, né, mas é zagueiro e bate colocado, então eu fico meio temeroso, né? Até de botar ele numa saia justa, porque zagueirão vem, dá uma colocada, o goleiro pega, os caras vão matar ele, né? E o Arthur a gente está preservando, né? O Arthur a gente está dando uma preservada, né? Porque é um menino, errou o pênalti, né? Tá num processo final, últimos jogos no clube, né? Já tem uma situação para fora, é muito complicado isso. Mas a gente está trabalhando junto com ele para ele sair daqui pela porta da frente, né? Como ele entrou, hoje ele é um ídolo da torcida, né? Então a gente está dando uma preservada nele e os nossos batedores na ordem. E o Juninho é muito assertivo, né? Nas faltas, nos pênaltis, e é o que mais treina, né, cara? O Juninho não tem... Nós temos que tirar ele dos treinos de falta e pênalti, porque ele vai, bate falta. Por que tu acha que ele bateu aquelas faltas no Maracanã? Porque ele treina. O Juninho treina. Tu pega um cara dedicado no futebol, se chama Juninho. Né? E ele bate muito bem, muito colocado, e hoje eu optei por ele, a segunda opção era o Thiago, né? E se o Pedro entrasse, a primeira opção seria o Pedro. Então já está sempre definido, 2 opções, né? O primeiro, o segundo, e o Pedro quando entra assume. O Arthur hoje, ao fim do jogo, foi lá com a torcida, já em tom de despedida. É, né? Mas confirma pra gente, ele tá no grupo ainda, vai jogar os últimos... Pô, espero, né? Ele não me avisou nada, né? Nem o presidente, nem ninguém. Mas ele tá curtindo, né, cara, os últimos momentos, né, de estar com a torcida do Ceará, né, que é maravilhosa, né, que acolheu ele pra caramba, tem até a musiquinha que brinca com a tua empresa, né, que é uma, né, mas acho que é coisa de torcedor, né, eu acho que é isso aí. E o Arthur, acho que tá curtindo esses últimos momentos, né, espero que ele aproveite bem, nos ajude muito nesses últimos 2 jogos. E depois nós vamos ficar todos na torcida, né, e assistindo ele no Palmeiras com uma pontinha de orgulho, né, que é um filho daqui da casa, né, de vocês, do Nordeste, do Ceará, indo para hoje para o líder, né, quase campeão também, não ainda, né, mas um dos principais times do país, quiçá do continente e do mundo, né, com um poder de investimento altíssimo. O Palmeiras contrata quem ele quer e ele quis o Arthur, né, é um grande privilégio para ele e merecimento dele. Beleza? TV Artilheiro.